Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. As férias de julho chegando, São Paulo cheio de eventos para todo lado, para todas as idades, para todos os bolsos. A gente sempre faz um post especial no blog sobre o que fazer na cidade, onde achar os eventos e algumas dicas e algumas experiências nossas que a gente sugere que vale a pena conhecer. Tem um post que são os melhores shoppings de São Paulo, na nossa opinião. Tem também aqui um podcast com várias dicas e tem um post muito legal para quem tem criança, que são 60 passeios para se fazer com as crianças na cidade de São Paulo. Então, acesse o blog maripelomundo.com.br que tem muita coisa por lá. Hoje a gente vai falar sobre a Casa Cor e também tem o depoimento de vários arquitetos, mas a gente trouxe a Casa Cor aqui no podcast porque é um evento que, embora seja um evento voltado para decoração, arte, arquitetura, design, tem trazido estudantes curiosos e apaixonados pela decoração do Brasil todo. E esse ano o evento está completando 35 anos. Ano passado foi no Allianz Parque, que já foi um lugar super legal, mas esse ano está no Conjunto Nacional, que fica no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, um lugar de super fácil acesso. E um dos arquitetos no nosso bate-papo falou justamente isso. Esse ano a Casa Cor está bem democrática. Então vale a pena dar um pulinho lá, de 5 de julho a 11 de setembro, fácil de chegar. Tem todas as informações no site, a gente vai deixar aqui também no post. E vale a pena. E a gente vai falar um pouquinho com os arquitetos sobre as mudanças e as novidades para esse ano, tanto dos materiais como das ideias também, o que eles acharam dessa mudança de local, da Casa Cor ser na Avenida Paulista, e também o tema desse ano é Infinito Particular, que é justamente uma volta para casa depois de tanto tempo de pandemia. A gente passou a ter um outro olhar sobre o nosso universo, virou um infinito realmente. E a Casa Cor, além da amostra, são mais de 60 ambientes, tem também restaurante, cafeteria, então é um lugar bastante agradável para chamar os amigos, para combinar um rolê, um passeio muito interessante, elegante, diferente. E depois continuar o passeio pela Japan House, Casa das Rosas, Instituto Moreira Salles, do cinema, o MASP, tem muita coisa. A Rua Augusta, todas as lojinhas, a própria Livraria Cultura, o Blue Note, que também fica dentro do Conjunto Nacional. Tem uma infinidade, tem que ficar pelo menos uns 2, 3 dias ali pela região. A gente colocou umas dicas de hospedagem também próximas e de locomoção nem precisa, por ali é tudo pertinho, dá para fazer muita coisa a pé. Aqui pelo podcast a gente não tem como mostrar a beleza de cada ambiente, mas aí depois vocês visitem pessoalmente, olhem as fotos no blog que tá muito legal. A gente conversou com o Murilo Lomas e teve o prazer de encontrar também no ambiente o Sig Bergamin, que eu sou fã. Então, eu acho que eu quis criar nesse momento pós-pandemia, é um loft, aqui é um loft, então eu imagino que é uma ou duas pessoas morando, e eu queria criar um espaço em que a pessoa não se sentisse sozinha, né? E eu comecei a pensar, por exemplo, quando eu estou em casa, o que me faz, o que me distrai, o que me acolhe, o que eu gosto, né, para não me sentir sozinho. E eu percebi que é a obra de arte. Eu gosto, que a obra de arte você está sentado, cada vez que você olha você vê algo diferente, né? Em casa eu vou trocando, então o colorido acho que aquece, enfim, eu acho que para mim, no meu caso, é uma coisa que me conforta. Então eu quis fazer esse espaço ele propício para acomodar obras de arte. Então eu optei para o piso um carvalho americano claro, o tom da parede, né, no mesmo tom do piso, como se fosse uma caixa mais neutra, para que eu pudesse acomodar mais obras de arte. Porque hoje em dia a gente tem muita dificuldade com os clientes, no sentido, quando você vai fazer um apartamento, a maior parte é vidro, é janela, você não tem paredes, né? E o pouco que sobra a pessoa faz estante. Então, assim, a gente tem vários clientes que amam obra de arte e não tem onde pôr. Então, eu quis, no living, por exemplo, optei por essa opção de fazer o layout mais solto no meio, para conseguir liberar as paredes para acomodar as obras de arte.
Optei também em utilizar materiais naturais brasileiros, nacionais. Então, por exemplo, a cozinha, eu revesti ela toda de mármore, é um mármore nacional. A lareira, que eu adoro essa lareira oversize, é um mármore que chama Amazonita, também que é nosso, que eu não conhecia, é um mármore lindo, eu fui conhecer em Miami, numa marmoraria, muito tempo atrás. Eu me apaixonei, falei, nossa, você sabia que é do Brasil, é de vocês esse mármore? E aí eu comecei a utilizar. E no banheiro, por exemplo, eu usei um granito, só que de uma maneira diferente, enfim, brincando com esses materiais naturais que a gente tem. E na pandemia a gente ficou em casa e amar a nossa casa se transformou numa coisa tão importante, né? E ter esse aconchego e ter os objetos e... Total, é exatamente isso. Né? E eu acho que, assim, livros, obra de arte é o que a gente teve para se agarrar, né? Nesses tempos que a gente ficou mais recluso. Então, e os móveis, aí eu optei por móveis de designers brasileiros, então usei muito Oscar Niemeyer, usei Lina Bobardi, aqui também essas banquetas Lina Bobardi, Cláudia Moreira Salles, enfim. Dei preferência, né, para como se fosse um jovem colecionador de móveis brasileiros. Tem também aquela mesa de centro e a mesinha lateral, que é do Lucas Recha, que é um designer brasileiro, que eu gosto muito. Enfim, e é isso. Tá belíssimo, belíssimo. Obrigado. E para os 35 anos da Casa Cor, você pensou em alguma coisa assim de destaque? Tipo, a Casa Cor sem dúvida nenhuma, é um momento que a gente consegue realizar, colocar, né, concretizar tudo aquilo, as ideias que a gente tem e tal. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa reflexão em homenagem aos 35 anos da Casa Cor. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Vários outros arquitetos, decoradores, paisagistas. Então vamos lá escutar um pouquinho. Debanê, eu estou aqui no espaço da oficina Francisco Brenan, projetado pelo Metro. Bom, esse espaço, o objetivo dele é mostrar as cerâmicas produzidas pela oficina Francisco Brenan, que fica no Recife. É uma produção que começou nos anos 70 e nunca cessou, mas agora a gente está resgatando um pouco mais da tradição. A gente fez um trabalho, eu sou consultora e eu atuei nessa frente de trazer as decorações feitas nas cerâmicas, e a gente está lançando também uma coleção branca. A cerâmica Brenan, na verdade, ela é muito conhecida pelos revestimentos. Num dado momento, assim, foi produzido nos anos 70, nos anos 80, milhares de metros quadrados de revestimentos cerâmicos, é muito conhecida por isso. E a gente também produz os utilitários, e tudo isso tem base na obra artística do Francisco Brenan, porque ele era um cara que experimentava muito as técnicas da cerâmica, e todas essas experimentações iam sendo incorporadas nessas peças, né, tanto de revestimentos para arquitetura quanto nos utilitários, digamos assim. E aí hoje, bom, o Francisco não é mais vivo, ele faleceu em 2019, mas a oficina mantém uma equipe de artesãos, oleiros, decoradores que vão mantendo viva essa tradição e continuam produzindo as peças, como quando o Francisco estava lá, digamos, vendo, né, todo o processo. Ele já não fazia mais ele mesmo, mas passava todo esse conhecimento. Mas o que a gente fala é que é uma produção coletiva mesmo, é uma questão de apropriação da iconografia do Brenan e das técnicas, e vira uma produção coletiva. Cada peça passa pela mão de pelo menos 10 artesãos, assim, todas as etapas de produção, né? E cada uma demora assim, de 10 a 30 dias para serem produzidas, assim. Então são peças realmente muito artesanais e feitas à mão, assim, no sentido mais puro, e enfim, um labor muito incrível. Não, e é especial trazer um pedacinho de lá para cá, né, da oficina. Sim, a gente tentou trazer mesmo um pouco o clima da oficina, que é um lugar incrível no Recife, assim, maravilhoso. Acho que todo mundo que vai para lá tem que conhecer, tem que visitar. E são galpões fabris, onde funcionava
uma fábrica de porcelana que pertencia ao pai do artista Francisco, e depois ele pegou esse lugar e foi transformando aos poucos no ateliê dele. Então tem toda uma história, enfim, são edifícios super antigos, é um complexo mesmo arquitetônico, e que tem também a obra do Brenan como parte da arquitetura, porque ele foi fazendo, enfim, era meio que um espaço em construção, né? O ateliê, ele fazendo, são cerâmicas monumentais, assim, também revestimentos. Obrigada pela colaboração, e quem vier na Casa Cor tem que passar por aqui, tem que conhecer, que vale muito a pena. Bom, aqui a gente está no espaço Casa Coral, né, que foi criado por mim, Marcelo Salum. É uma homenagem ao espaço da Coral Tintas, uma homenagem a Atílio Basqueira e Gregório Kremer, que na década de 70 revolucionaram o design têxtil para decoração no Brasil, né, trazendo muita brasilidade. O que era feito até então tinha um olhar muito para fora, para a Europa, Inglaterra. Então eles trouxeram toda essa brasilidade e revolucionaram toda a parte da decoração, assim, do Brasil, assim, todo o lifestyle, né? E aí 35 anos da Casa Cor é uma homenagem que eu acho que, né, faz sentido por ser 35 anos da Casa Cor. O Atílio, ele desenhou, não sei se você sabe, mas ele desenhou as primeiras capas dos anuários da Casa Cor. Incrível. E eles foram muito, muito importantes para nossa decoração, assim, sabe? E paredes vermelhas, paredes azuis, super forte e uma combinação incrível, né? Tá muito lindo o espaço. Obrigado. E a gente trouxe as cores, a gente tá fazendo o espaço da Coral, né? A gente escolheu a estampa de abacaxi deles para trazer as cores, então o vermelho do abacaxi vermelho, o azul marinho das estampas azuis marinho e o azul claro da estampa do abacaxi. São esses 3 tons, né? Muito obrigada. Imagina. Adorei, tá lindo mesmo. Obrigado. Vou colocar umas fotos. Bom dia, bem-vindos à Casa Cor São Paulo, edição 2022, com tema Infinito Particular. Eu me chamo Carlos Naveiro, sou arquiteto e fiz aqui a Galeria Pirajuí. Galeria Pirajuí porque eu fiz o nome da cidade onde os meus pais nasceram, então quis remeter essa questão da história e da infância. E a minha parte de arquitetura aqui eu fiz como se fosse uma piscina, então eu usei as pastilhas, que remete um pouco da arquitetura modernista, e também o uso de um rosa, claro, que na verdade é um algodão antigo, e também fiz toda a parte de curadoria aqui das obras. Então todas as obras aqui são de alguns colecionadores, alguns artistas amigos e próprias minhas. Aqui eu tenho obras de Cláudio Andujar, Valdir Cruz, Eleutério Neto. Eu também tenho um pouco do design do mobiliário brasileiro, como Jorge Zalzupin, Sérgio Rodrigues, Geraldo de Barros. Eu tenho um mobiliário italiano. Eu também tenho uma instalação super importante do Luiz Martins. E qual foi o especial para esse aniversário de 35 anos da Casa Cor? Eu acho que o especial foi a questão da memória afetiva. Então, como eu sou uma pessoa que eu nado todo dia, então para mim a memória afetiva era a piscina. Então, foi uma coisa especial que eu fiz e que realmente acabou fazendo parte da minha arquitetura. Então, eu criei um único revestimento em toda a galeria e que remetesse isso, essa memória, a afetividade. E o que você achou de ser aqui no Conjunto Nacional, na Paulista, no coração de São Paulo? Pois é, fazendo o Conjunto Nacional foi uma coisa super bacana. Primeiro, uma logística para todo mundo visitar, que a Avenida Paulista é um ícone em São Paulo, no Brasil, né? Que quando se fala Avenida Paulista, os acessos são fáceis, uma arquitetura modernista super bonita, feita por Davi Libeskind. Então, acho que tudo culminou com essa Casa Cor de 35 anos, que temos aqui, esse ano comemorando, e com essa parte expositiva também, homenageando outros profissionais, isso é muito importante. Então, eu acho que a arquitetura já ajudou bastante que a realizasse essa Casa Cor aqui em São Paulo. Obrigada, Carlos. Deixa eu tirar uma fotinha, vou colocar no post, e aí vocês acompanham todas as novidades da Casa Cor desse ano. Sou Ana Veig, o meu espaço esse ano chama Estúdio Boreal. Inspirado nos palácios, em contraponto a tudo que eu apresento, porque eu sou super contemporânea, então a gente traz aí uma boa série reeditada
reinventada, mais fresca, um piso de mármore, né, aproveitando retalhos da marmoraria. Então a gente pagina de 20 por 20, faz um grande mosaico, ao mesmo tempo que ele encontra com um piso de tauari maciço, uma paginação Versalhes, trazendo de novo, né, esse palácio, esse tema desse ano, que eu gosto de um desafio. Então foi realmente aí uma busca pela mudança, por trazer o novo para vocês, e não percam, né? É inovar, é tentar trazer alguma coisa específica. Casa Cor é um grande laboratório pra gente, né? Eu costumo ver a Casa Cor como meu laboratório. Então é hora de testar, é hora de ousar, é hora de errar mesmo, é hora de prototipar, né? E testar, ver o que agrada, o que não. Observar as reações, né, das pessoas que passam por aqui, isso é muito positivo. E você busca a tendência do momento, ou você acha que aqui cada decorador, cada arquiteto está buscando a sua própria tendência? Eu costumo não rotular nada, tá? Eu não gosto de pensar muito, assim, em que estilo eu sou, ou o que eu estou fazendo, porque eu acho que quando a gente pensa muito no que a gente está desenvolvendo, a gente perde a essência. Então eu costumo fazer. O que você achou desse espaço esse ano no Conjunto Nacional? Tem bastante informação criativa, tem muitos elementos interessantes para se observar. Eu amo detalhar a marcenaria, então eu trouxe isso muito vivo para cá, né, com mobiliários autorais meus, como a cômoda da entrada, o painel, a cristaleira, a própria mesa de jantar, que é um desenho meu para Breton, o tapete, que é um desenho meu para Ponta e Filo. Então tem bastante coisa interessante mesmo, bem nova, para vir ver. Te agradeço, Ana. Obrigada! Bom, então o nosso espaço aqui na Casa Cor, ele é uma homenagem ao sertão nordestino. O Nildo, que é o fundador do escritório, é baiano, ele é de Feira de Santana. E a gente está assinando também o espaço da marca Portinari, né, que é um dos grandes nomes de cerâmica do Brasil. E a Portinari, o nome vem como uma homenagem ao artista Cândido Portinari, né, que é um artista brasileiro, que ele representou muito em suas obras o povo do sertão, e um dos quadros dele que a gente usa como referência é o Cangaceiro, que é aquele quadro que tem ali na entrada. É um quadro que ele está em alto relevo para deficientes visuais também poderem enxergar o que a gente viu. E as cores dele, que são o azul claro, os tons terrosos do marrom, foram o fio condutor para a gente poder criar a paleta e de texturas também do projeto. Então a gente tem o azul nas duas colunas principais. O piso ele é todo nesse tom terroso. A gente tem os tons de cortem também, que abraçam todo o ambiente. E aí a gente cria referências do sertão, mas de um jeito otimista, que a gente fala. Porque quando a gente fala em sertão, às vezes o que vem na mente no primeiro momento é terra seca, um povo sofrido, miséria. Mas na verdade é um povo que sempre tem muita fé, e que sempre espera também, através das orações, das rezas, que é a trilha sonora do ambiente também, a chuva para trazer abundância e para trazer felicidade, né, para tudo. Então, esse é um pouco do contexto, e aí ao longo do ambiente a gente tem algumas referências, mas não de um estereótipo, né, que todo mundo espera. Um dos quadros principais que a gente tem é aquele bem na frente do acesso, que é de um artista Juraci Dória. Ele é um conterrâneo do Nildo de Feira de Santana, um artista bem renomado. A gente tem aqui uma coleção de esculturas de madeira também de um artista nordestino, que é uma coleção de um colecionador. A gente tem uma da Caru, que é uma planta vinda de lá também, né? Então é uma planta bem típica do Nordeste, mas também apresentada de uma forma um pouco menos convencional, assim como algumas interferências de cactos. Então, basicamente, essa é um pouco da história, do contexto. Espero que gostem. A gente quis fazer uma experiência diferente mesmo, né? Então, além do espaço, que é o principal atrativo, né, para os visitantes de Casa Cor, a gente quis trazer um mix de sensações. Então, a gente teve um cuidado com a trilha sonora, que foi feita só para o espaço, com interferências dessas rezadeiras, da sanfona, das pessoas, da chuva. E de tempos em tempos, a gente começa com essa projeção também, que ela vai simulando a terra rachando, as gotas de chuva caindo. E
E tudo isso para que a gente crie um ambiente, uma atmosfera para que quem entre não saia o mesmo, sabe? Que sinta mesmo todas essas referências e essa essência que a gente está querendo passar através do projeto. Muito obrigada, Virgínia. Obrigada. E para finalizar, a gente conversou com o Frederico Cansado e se vocês tiverem algumas dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente. Se precisar de ajuda para montar um roteiro de passeios em São Paulo, a gente fica à disposição com o maior prazer, por e-mail, por WhatsApp, maripelomundo@gmail.com. E depois desse último bate-papo, a gente foi andar pela Casa Cor e olha, reserva pelo menos umas 2 horas para olhar cada detalhe com calma. Sou paisagista e faço o restaurante Tropical junto com o Gustavo Pasqualin. E quem executa o restaurante é o Badebec. Quando o Gustavo me chamou para a gente ver o espaço, para a gente vir fazer o restaurante, a ideia já era fazer um restaurante com muito verde, com muito jardim, com essa pegada tropical, com essa pegada de Então, quando nós fechamos o espaço, nós fizemos todo o layout. Então eu fiz todo o layout do restaurante pelo paisagismo primeiro. A gente definiu primeiro onde ia ser o paisagismo, os jardins, os canteiros. Fizemos todo o design disso e depois fomos fazendo a distribuição do restaurante depois do projeto do paisagismo. Então a gente já delimitou onde seria o bar, as mesas e foi adequando uma coisa ou outra, até para a necessidade do restaurante, né? Que precisa de muitas mesas, assentos para receber o público todo. E fizemos essa pegada bem tropical com um toque de requinte, materiais nobres, dourado, pedra verde. E o restaurante da Casa Cor acaba sendo sempre uma atração, né? As pessoas vêm para desfrutar o momento, assim, num lugar decorado e com o paisagismo. A hora do almoço é lotada e à tarde para de noite a gente tem uma área como se fosse uma praça, a gente chama, que é uma área já mais descontraída, que é onde o pessoal mais gosta de ficar à noite também. Porque já toma um vinho, pede um aperitivo e fica, como diz o outro, batendo papo, né? Então além das mesas, a gente tem uma área mais descontraída para receber o pessoal. E o desafio para trazer as plantas, para montar um jardim num prédio tão central em São Paulo? Com certeza, isso aí é uma coisa que a gente percebeu. Os nossos caminhões de plantas são grandes, não entram no subsolo do prédio, então descarrega lá na rua, desce, rampa, sobe o elevador, dá um trabalhinho, mas vale a pena. E aí já é a tradição de vocês na Casa Cor? É o quarto Badebec que o Gustavo faz, eu sou o segundo. E tem 20 anos de Badebec já na Casa Cor, então eles estão acostumados. Bacana. Obrigada pela colaboração.